Todo grande time começa por um grande goleiro, isso todos sabem, não é mesmo? É essencial que debaixo das traves do seu time tenha um goleiro que vá fazer as defesas fáceis e que quando você precise ele opere um milagre mesmo não sendo um santo, impedindo o gol do adversário. O único jogador que pode usar as mãos, e já dizia Carlinhos Bala que a mão que aplaude é a mesma que vaia. E completo dizendo que também é a mesma que defende, todo time já teve um grande goleiro. Assim como também já teve lá os seus frangueiros, o azarado e um que ninguém sabe como chegou ali, né? E por isso que eu te pergunto, qual é que foi o maior e o melhor goleiro do seu time? E se quiser deixar quem foi o pior também. Eu sou o Rodrigo, você tá no canal Futeflix, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso espaço e hoje a gente vai falar dos maiores goleiros dos principais clubes aqui do Brasil. Mas antes, se você não é um inscrito aqui no canal, se inscreve agora para apoiar o nosso trabalho e receber mais vídeos como esse. Lembrando, galera, que esse tipo de vídeo aqui é mais longo, dá mais trabalho e eu preciso que você já agora deixa o seu like pro YouTube entregar ele para mais pessoas e eu continuar produzindo vídeo para vocês assim, beleza? Agora chega de conversa fiada e vamos lá ver qual foi o maior goleiro do seu time. Todo mundo assiste o jogo para ver o gol e os goleiros estão lá para impedir a alegria máxima do esporte mais popular do mundo. Estima-se que o futebol surgiu em 1883 sem goleiro, um esporte inventado por ingleses onde todos corriam como loucos no gramado atacando, mas ninguém se preocupava muito em defender. E aquilo, claro, não podia ser um esporte de futuro. Levou 8 anos desse futebol capenga para só em 1871 aparecer então a figura do goleiro. E desde então o futebol foi mudando suas regras. Algumas delas acabaram deixando a vida do goleiro até mais difícil, né? Sim, dificultando. Afinal, a bola ficou mais rápida, a grama mais escorregadia, a regra do impedimento tirou os zagueiros que protegiam o goleiro, quiseram até aumentar o tamanho das traves, que medem 2,44 de altura por 7,32 de largura, sabia? Então agora que tivemos uma aula da escolinha do professor Rodrigão, chega de conversa fiada e bora lá, vai ver qual foi o maior goleiro do seu time. Santos. Gilmar dos Santos Neves, o goleiro maior, como era popularmente conhecido, nasceu em Santos no dia 22 de agosto de 1930. No Peixão se tornou a maior referência debaixo das traves, apesar do Santos ter tido outros grandes arqueiros na sua história. Chegou ao time da Vila Belmiro em 1962 e ficou até 69. No Santos foi campeão 5 vezes do Paulista e do Campeonato Brasileiro, venceu 2 Libertadores e também 2 vezes o Mundial de Clubes. E Gilmar fez 331 jogos com a camisa do Peixão. Infelizmente, o grande goleiro faleceu em 25 de agosto de 2013. Palmeiras. Marcos Roberto Silveira Reis, São Marcos, nasceu em Oriente, no interior de São Paulo, em 4 de agosto de 1973. Escolher o maior goleiro do Palmeiras é uma das tarefas mais complicadas, e é justo a gente comentar aqui que o Leão, Emerson Leão, que jogou muito no Palmeiras, pode até não ter sido o maior, foi um deles, mas pelo menos foi o melhor goleiro que o Palmeiras teve, mas o maior ainda fica com o Marcão. Mas Marcos, além de ser muito bom, ter feito parte de conquistas importantes, ainda tem a seu favor só ter jogado com a camisa do Palmeiras em toda a sua carreira de 20 anos e ser um torcedor e símbolo do Verdão, recusando inclusive a deixar o Verdão quando o time viveu um momento delicado indo para a segunda divisão. No Verdão, o Marco foi tetracampeão paulista, bicampeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil e campeão da Libertadores da América, entre outros títulos. O Marcão disputou 533 jogos com a camisa do Palmeiras. Não fossem as lesões, teria jogado mais jogos. No entanto, o Marcos ainda é o 7º jogador na história que mais vestiu a camisa alviverde. Hoje, aos 49 anos, ele está aposentado e segue um torcedor do Palmeiras, principalmente nas redes sociais, onde não dá paz aos rivais a cada vitória do Verdão. Corinthians. Cássio Roberto Ramos, o gigante, nasceu em Veranópolis no dia 6 de junho de 1987. Tá, é bem estranho a gente ter nessa lista aqui algum nome que ainda tá em atividade, e vez ou outra a gente pode até acompanhar ele cometendo alguma falha. Mas é necessário dizer, claro, que grandes goleiros também falham, erram, são por vezes questionados,
mas depois de sua aposentadoria, nos ficam os grandes momentos e conquistas desses goleiros. E assim vai ser com Cássio, que já é o maior goleiro da história do Corinthians. Por anos, com certeza, você vai contar aos seus filhos a defesa nas pontas dos dedos contra o Diego Souza na Libertadores, a atuação digna de placa contra o Chelsea no Japão, e nem vai se lembrar das pequenas falhas do gigante. O Cássio chegou ao timão em 2012 e ainda tá escrevendo a sua história no Corinthians. Conquistou 4 vezes o Campeonato Paulista, 2 brasileiros, a Libertadores e o Mundial de Clubes, e ainda estamos contando e computando as muitas conquistas que o goleiro de apenas 35 anos tem pelo alvinegro paulista. Até agora o Cássio tem mais de 600 jogos pelo Corinthians e já é o goleiro que mais vezes vestiu a camisa do timão. São Paulo. Rogério Muki Ceni, o mito, nasceu em Pato Branco no dia 22 de janeiro de 1973. Bom, essa a gente tem que admitir que é fácil, afinal o Rogério Ceni não só é o maior goleiro da história do São Paulo, como para muitos é também o maior ídolo da história do tricolor. Embora algumas gerações possam questionar, é inegável a importância do goleiro para a história do São Paulo. Rogério não só é o maior goleiro da história do tricolor, como também é o maior goleiro artilheiro da história do futebol mundial, com 117 gols marcados. O Rogério, como jogador, chegou ao clube em 1990 e ficou no time até 2015. Ele detém o recorde de partidas por um mesmo clube na história do futebol, tendo disputado 1.139 jogos com a camisa do São Paulo. Por curiosidade, também é o jogador que mais vezes foi capitão de um mesmo time na história do futebol, usando a braçadeira do São Paulo em 888 partidas. Pelo tricolor, como jogador, o Rogério foi 3 vezes campeão paulista, tricampeão brasileiro, bicampeão da Libertadores e Mundial com o tricolor paulista. Hoje, aos 49 anos de idade, é treinador do São Paulo. E eu nem preciso contar pra você o quanto ele dedicou a sua vida e a sua história pro São Paulo. Flamengo. Raul Guilherme Plasman, o lendário velho, nasceu em Antonina, no Paraná, em 27 de setembro de 1944. Chegou ao Flamengo em 1978 e defendeu as cores do rubro-negro até 1983, se tornando uma eterna referência da posição no Mengão. No período, o camisa 1 fez, ao lado de Zico, Júnior, Leandro e toda aquela companhia, parte de um dos maiores esquadrões da história do clube e do futebol brasileiro. Conquistou com o Flamengo 4 vezes o Campeonato Carioca, 3 vezes do Brasileirão e ainda foi campeão da Libertadores e também do Mundial. E com a camisa do rubro-negro carioca, o Raul disputou 228 jogos. Hoje aposentado aos 78 anos, segue um torcedor e ídolo do Flamengo. Vasco. Moacir Barbosa Nascimento, mais conhecido apenas como Barbosa, nasceu em Campinas no dia 27 de março de 1921. Apontado injustamente como o grande responsável pelo Maracanazo em 1950, a história conta que ele foi recebido ao voltar ao Vasco depois daquele Mundial, daquela Copa, com uma enorme festa pela torcida cruzmaltina, em reconhecimento claro ao seu valor. Peça integrante do famoso Expresso da Vitória, o arqueiro conquistou, além do Sul-Americano de Campeões de 1948 de forma invicta, 6 campeonatos cariocas e um torneio Rio-São Paulo. O goleirão pelo Vasco jogou 431 partidas. Infelizmente, ele faleceu em 7 de abril do ano 2000. Fluminense. Carlos José Castilho, São Castilho, nasceu no Rio de Janeiro em 27 de novembro de 1927. Talvez a conquista mais importante ou a mais lembrada dele pelo time foi a Taça Rio em 1952. O que é inquestionável sobre esse atleta é que ele foi um dos que mais defendeu o Fluminense, e isso não é um argumento para colocá-lo entre os melhores, mas apenas um fato, como prova da sua devoção à instituição fluminense. No ano de 57, se segure agora para ouvir isso, o Castilho pediu para o seu dedo mindinho ser amputado depois de sofrer uma lesão que carecia de mais tempo para se recuperar. Isso que é vontade de jogar. Castilho chegou ao Fluminense em 1946 e ficou no clube até 1965. Durante a sua carreira, jogou 698 jogos pelo Fluminense. Infelizmente, ele faleceu no dia 2 de fevereiro de 1987. Ele cometeu suicídio. Botafogo! Ailton Correia de Arruda, o Manga, nasceu em Recife no dia 26 de abril de 1937. Manga foi o goleiro dos áureos tempos em General Severiano. Campeão brasileiro, tri do Rio São Paulo e tetra do Carioca, o goleiro era companheiro
companheiro de Mané Garrincha, Nilton Santos e outras companhias. O Manga chegou no Botafogo em 1959 e ficou no clube até 68. É o sexto jogador que mais vezes defendeu a camisa do Botafogo, com 442 jogos. Hoje, aposentado, ele tá com 85 anos, segue sendo ídolo e torcedor do Botafogo. Internacional: Ailton Correia de Arruda, o Manga, nasceu em Recife no dia 26 de abril de 1937. Acha que nos confundimos? De jeito nenhum. O Manga é ídolo no Botafogo e também no Internacional de Porto Alegre. Jogou no Internacional de 74 a 76, e enquanto esteve lá, foi campeão gaúcho nos 3 anos que defendeu o Inter, mas foi mesmo pela conquista do bicampeonato nacional em 75 e 76 que sempre vai ser lembrado. Manga, o fenômeno, foi um gigante debaixo das traves, nas 2 campanhas vitoriosas no Campeonato Brasileiro, comprovando a máxima do futebol, que todo grande time começa com um grande goleiro. E o Manga foi tão grande, meu amigo, que é no dia do seu aniversário que no Brasil se comemora o Dia do Goleiro, dia 26 de abril. Grêmio: Danley de Deus Hinterhox, acho que é assim que se pronuncia, nasceu em Criciúmal, no Rio Grande do Sul, em 18 de abril de 1973. Um dos maiores casos de identificação entre torcedor e jogador do Grêmio. Danley esteve no Grêmio de 92 até 2003. Pelo Grêmio, ele foi campeão da Libertadores, Brasileirão, Recopa Sul-Americana, Copa Sul, 5 campeonatos gaúchos, entre outras taças. Mais do que isso, ele foi fundamental em todas as conquistas, com grandes atuações, galera, sendo um líder e um torcedor dentro do campo. O Danley é o rosto do Grêmio vitorioso e aguerrido nos anos 90, que fez o nome do Grêmio, né? Segundo os dados do próprio Danley, ele atuou em 594 jogos com a camisa do Imortal do Sul. Hoje, aos 49 anos, é deputado federal pelo Rio Grande do Sul. E quer saber? Aposto que tem muito voto gremista nisso aí. Atlético Mineiro: Victor Leandro Bagui São Victor nasceu em Santo Anastácio, em São Paulo, em 21 de janeiro de 1983. O goleiro Vitor foi um dos heróis da Copa Libertadores da América em 2013, quando brilhou na disputa de pênaltis e foi eleito o melhor jogador da partida final, defendendo mais de uma cobrança da equipe paraguaia do Olímpia. Chegou ao time em 2012 e ficou no galão da massa até 2021. E ele disputou 421 jogos com a camisa do Galo. E hoje o Vitor, aos 39 anos, continua ligado ao futebol e principalmente ali nos bastidores do Galo. Cruzeiro: Fábio Davidson Lopes Maciel, a Muralha Azul, nasceu em Nobres, no Mato Grosso, em 30 de setembro de 1980. Chegou ao Cruzeiro em 2005 e permaneceu no clube mineiro até 2021. Foi heptacampeão mineiro, tricampeão da Copa do Brasil, bicampeão brasileiro, entre outros títulos que ele tem pelo Cabuloso, um dos maiores ídolos da história do Cruzeiro, considerado por alguns o maior ídolo da história do Cruzeiro. O Fábio é o jogador que mais vezes atuou pela equipe celeste, 976 jogos pelo time. Hoje, aos 42 anos de idade, continua em atividade defendendo o Fluminense. Mas e aí, você gostou da nossa lista? O que é que você achou sobre o camisa 1 do seu time? Você concorda? Mudaria alguém? Deixa aqui nos comentários, vai, a sua opinião. Olha, não esquece, pelo trabalhão que dá esse vídeo, é muito importante pra mim que você deixe o like, um comentário e, claro, compartilhe ele com seus amigos em grupos aí que você tenha, tá bom? Tanto em outras redes sociais, no WhatsApp, manda esse vídeo aqui pra todo mundo que você conhece, beleza? Eu fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo, valeu e tchau, tchau!